Fala, fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um programa Bola em Jogo. Estamos de volta para a primeira edição de 2026. E já começamos com o campeonato rolando, o campeonato alagoano rolando, com o campeonato brasileiro, sim, em janeiro, a CBF mudou tudo, e também os estaduais pelo Brasil, além da Supercopa Rei, que aconteceu ontem, e vamos render aqui no grande programa Bola em Jogo. Para matar a saudade, estamos aqui com ele, Fábio Novaes. Fala, Felipe Bernardes, tudo certo com você, meu irmão? Tudo certo? Como é que foi de férias? Muito bom, tranquilo, mas eu estou mais feliz porque estou aqui novamente de volta apresentando Bola em Jogo ao seu lado, mas Mentira, eu só gosto quando eu conto. eu tenho certeza absoluta que tem uma pessoa aqui da nossa equipe que está mais feliz. Rapaz, chegou hoje, falando que o Yuri Alberto tem que ser seleção, que tem que naturalizar o Memphis Depay. Ele chegou hoje fazendo dancinha do Paquetá. Rapaz, eu tenho um vídeo dele, porque ó, sexta-feira ele tava morrendo de medo do Paquetá. Aí pega o cara, um mês parado, sem treinar, entra no segundo tempo, time com a menos, eu já falei pra ele, ó, Corinthians foi campeão, aproveite, curta, porque quando esse Flamengo pegar ritmo, pegar treino, entrar em forma, se entrosar com as novas peças, meu amigo, eu tenho que te dizer que vai ficar muito mais difícil para o Corinthians. Mas o Corinthians mereceu, foi melhor e vamos falar disso daqui a pouquinho. Porque antes de falar de Supercopa Rei do Brasil, precisamos falar dos times da nossa terra e do nosso campeonato alagoano, que aconteceu ontem, começando por CRB e Asa, o Asa que aplicou, ó, uma senhora goleada. Carro, meu irmão. Vamos ver os gols aí dessa partida. A Asa venceu o CRB por 3-0 no estádio Repelé. Essa partida aconteceu no sábado, às 16 horas. Dois gols de Alex Bruno, que pra mim é o destaque do campeonato alagoano até aqui. E nem o torcedor do Asa não imaginava um resultado desse contra o CRB aqui em Maceió, né? Mas o CRB foi dominado pelo Asa, o Asa criou chances, teve até chance de fazer mais gols, viu, Felipe? O Asa foi muito bem nessa partida, venceu e assumiu a liderança do campeonato alagoano de 2026. Rapaz, uma partida péssima do Clube de Regatas Brasil, a pior partida do CRB até então, perdeu a sua invencibilidade na temporada, principalmente no Campeonato Alagoano, porque ainda tem a Copa Alagoas jogando aí, mas o Clube de Regatas Brasil mostrou que precisa principalmente contratar, porque o time não tem peças de reposição. Veja, o CRB perdeu o Léo Campos, perdeu o Alemão, perdeu o Henry, não tem também no ataque o Potker, porque estava para ser vendido, mas teve uma reviravolta, o Cuiabá não quer mais o atleta. Então o CRB basicamente tinha 9 jogadores da base integrados para esse jogo. 2 como titular, o Maicon, número 60, e o Darlison, zagueiro, e 7 no banco de reservas. Então o CRB quando o CRB começou mal, perdeu o Danielzinho lesionado, teve que começar a colocar as peças de reposição e o que já estava ruim piorou. Para levar em contrapartida também, o centroavante titular, que é o Mikael, está acima do peso e não aguenta jogar nem 45 minutos. Então o CRB, que na teoria é o melhor time tecnicamente, é o favorito da competição, briga pelo penta inédito, não vem fazendo uma boa competição, uma boa temporada, porque precisa contratar, tem o maior poder financeiro. Aí essa semana também fechou com chave de ouro a derrota para o Asa, porque foi uma semana super conturbada. Começou com empate no começo da semana com o CSA. Um empate esse que o torcedor do CRB imaginava atropelar o CSA, por ser uma equipe de Série B. Viu que não tá tão assim. O CSA fisicamente, principalmente, impôs muita dificuldade para o CRB. Quando o CRB sai tocando, usa toda a sua parte técnica, que é poucas vezes durante a partida, o CRB se destaca. Mas na maioria do tempo, CSA e Asa, principalmente fisicamente, foram muito superiores ao CRB. E o campeonato é tiro curto. Tem mais aí 3 finais de semana para já ter as grandes finais. Então o CRB tem que acordar, olhar o calendário, tem até sexta-feira que vem para contratar, visando as finais do Campeonato Alagoano. Independente desse resultado, é um resultado elástico, que a torcida do CRB não esperava, um 3-0 dentro de casa, mas assim, o CRB tem o melhor time da competição. Tem. Tá fazendo isso? Não. O CRB não vem se apresentando bem na competição, independente do empate com o CSA, porque é um clássico, né? Quando chega no clássico, as coisas se igualam um pouco mais. Mas esse resultado para o Asa liga um alerta para o CRB dentro da competição do Campeonato Alagoano, mas liga um alerta ainda maior para a continuação da temporada pelo campeonato que vem mais forte, que é o Campeonato Brasileiro da Série B. Se as coisas não estão andando bem aqui dentro de Alagoas,
Imagine quando você partir para fora aí para rodar o Brasil e lutar nessa competição aí que é Com esse muito time difícil, aí, viu? o CRB na Série B é brigar para não cair. Mas vamos aguardar. Para mim, o melhor time da competição atualmente é o Asa de Arapiraca. Não é à toa que é o líder. O CSA vem ali com o mesmo número de pontos, porque venceu o CSE e vamos falar disso daqui a pouco. Mas o Asa vem mostrando futebol mais vistoso, digamos assim. O Asa ele consegue impor a sua forma física, mas consegue jogar mais bola do que o CSA. O CSA é muito mais na base da imposição física ali e no tenta-tenta de um pênalti marcado ali, de um pênalti não marcado. Então, vamos falar disso agora. CSE 0, CSA 1. Bota na tela o gol do jogo. Gol de pênalti marcado aí por ele. Sempre Ciel. ele. Ô, Ciel. Ô, cruel, rapaz. O CSA que teve esse pênalti aí, que para mim não foi pênalti, foi um lance duvidoso. Porém, no segundo tempo, o juizão compensou e não deu um pênalti claro para o CSA. Então, em teoria, foi um pênalti a favor que não deveria ter sido marcado e um pênalti a favor que deveria ter sido marcado, mas não foi marcado, ficou elas por elas. CSA 1-0 foi um jogo assim, digamos, ok do CSA. Fez o que tem que fazer, precisava do 3-0 para conseguir assumir a liderança, não assumiu, mas igualou com o Asa e na última rodada vai aí tentar buscar a liderança para quem sabe fugir do CRB na semifinal. O CSA vem fazendo isso na competição, Felipe. Não são jogos que você olha assim, eita, olha só, que jogaço o CSA. Mas é um time muito bem arrumado taticamente, defensivamente. E aí, quando chega, faz o seu golzinho, segura aqui e aí ninguém consegue fazer mais o gol. Então é um time muito bem montado pelo técnico Itamar Schulli. Então o CSA vai ganhando corpo. Tem aquela questão de que CSA, Asa e os outros times do interior começaram a temporada um pouco antes do CRB, mas que para mim não é uma desculpa, até porque se você for comparar os elencos, os valores, a discrepância é muito grande. Então assim, o CSA vem fazendo uma boa competição. Concordo com o Felipe que um momento é do Asa, né? E a competição está mostrando aí, se acabasse hoje, uma semifinal entre CRB e CSA. Vamos ver os outros resultados da competição, Felipe, e depois a gente já passa direto para a classificação. Coloca na tela, Thales. Cruzeiro ganhou do Coruripe aí, rapaz. Coruripe tá para cair, né? Rapaz, tá com uma dificuldade bem grande. E no outro jogo, Penedense e Muricy empataram em 0-0. Vamos ver a classificação, Felipe? Bota a classificação na tela aí, ó. O Asa em primeiro com 14 pontos, porém tem um gol a mais, um saldo de gol a mais que o CSA. O Asa tem 8, o CSA tem 7. Então tá aí na tela, o Asa em primeiro, o CSA em segundo também com 14 pontos, seguido do CRB em terceiro com 13 pontos. Nessa conjuntura aí, nesse momento, se manter para a rodada final, Asa e Muricy, CSA e CRB, CSA definindo o segundo jogo em casa e o Asa definindo o segundo jogo Só em teremos casa. mais uma rodada, não é isso, Felipe? Isso. Então não vai mudar muita coisa daí não, viu? E tem aí o Penedense, que ano passado, né, foi o grande destaque. E aí ainda pode se classificar, mas muito difícil por causa do saldo de gols ali, -4. O Muricy tem um gol a mais e ainda tem o Cruzeiro de Arapiraca à frente dele aí. O Asa ele vai enfrentar o Penedense, o CSA vai enfrentar o Cruzeiro de Arapiraca, o Coruripe, salvo engano, vai enfrentar o Muricy e o CSE vai enfrentar... Não, eu acho que o CRB enfrenta o Coruripe fora de casa. O CRB enfrenta o Coruripe fora de casa. O Asa enfrenta o Penedense em Arapiraca. O CSA recebe o Cruzeiro de Arapiraca e o CSE enfrenta o Muricy. É isso mesmo, Muricy e CSE. Então, isso mesmo. Então volta pra gente aqui, é mais ou menos isso. Então teremos aí a definição do Campeonato Alagoano no próximo sábado, todos os jogos, 4 horas da tarde. Vamos render isso aqui na sexta-feira. Sexta-feira traz todos os detalhes, porque na quarta-feira tem Copa Alagoas, né? Tem Copa Alagoas, durante a semana aí. Coloca na tela esses jogos já da Copa Alagoas, já pra gente passar direto aqui de Alagoas. Direto e reto. Então CRB e Aliança às 15 horas, que horário... Beleza, com esse foi cancelado esse jogo, né? Com esse sol aqui de Maceió, foi cancelado. Com esse sol de Maceió aqui, 15 horas é um horário, ó. O jogo foi cancelado, mas parece que o CRB vai jogar no campo de São Miguel dos Campos. Vamos aguardar, porque o Rei Pelé não estará disponível para a Copa Alagoas, visando aí o tratamento do gramado para os jogos decisivos. Tá precisando demais. Porque teve um problema, jogaram adubo, esqueceram de tirar o produto, aí o gramado queimou. Eles estão tentando, durante o Campeonato Alagoano, aí, tratar o gramado para ele estar em perfeitas condições para as semifinais e finais. O Asa enfrenta o Zumbi, vale lembrar que nessa competição o CRB joga com os garotos.
O Dimensão Capela enfrenta o Coruripe, o CSA o Miguelense, o Penedense o Murici e o CSA também enfrenta o Cruzeiro de Arapiraca, porém vai ser um CSA alternativo aí, visando a rodada final, que o CSA tem que vencer e aplicar uma goleada no Cruzeiro se quiser se manter em primeiro lugar e fugir de um clássico com o CRB. E o Cruzeiro que tem poucas chances, mas ainda pode, né? Ainda pode se classificar, então vai ser um jogo também difícil ali para o CSA. Essa última rodada tem muitas emoções aí pra gente acompanhar no Campeonato Alagoano. E eu aposto que o CSA não quer enfrentar nem o Asa, nem o CRB. Porque assim, tá com medo? Não é medo. Não. É chance maior de estar na final. Acredito Se que você pode enfrentar um time de menor poder, vamos lá. Agora vai chegar um momento Porque que vai ter. lembre-se, a final ela não garante só a final. Ela garante a Copa do Nordeste, É. não mais Copa do Brasil, porque mudou o regulamento, mas garante a Copa do Nordeste e garante a volta de uma final depois de 5 anos. Então o CSA ele tem que fazer de tudo para estar o mais garantido possível em uma possível final. E claro que enfrentar o Muricy, o Cruzeiro, a chance é muito maior, mas futebol a gente viu ontem, né? Nem sempre o melhor vence. Então, vamos torcer aí para que dê tudo certo, tanto para o CSA, como para o CRB, como o Asa, também para o Muricy, e que os melhores times estejam na final do grande campeonato alagoano 2026. Vamos falar agora de quê? Vamos mudar a chavinha? Vamos falar logo de Série A? Vamos falar logo de Série A? Você Vamos quer deixar a falar de Copa Série A? Rei por último. Quer por último? Vamos embora. Ele tá deixando o Thales ali um pouco mais nervoso. Vamos falar de Série A, vamos deixar a C, ele ainda Super Copa pode Rei. ficar. Vamos lá para a tabela do Campeonato Brasileiro da Série A. Segunda rodada, viu, Felipe? Segunda rodada começa na quarta-feira. Flamengo e Internacional às 19 horas. E RB Bragantino e Atlético Mineiro. Às 20 horas teremos Santos e São Paulo. Já tivemos aí no último final de semana essa partida. O São Paulo venceu por 2-0. Será que o E Neymar Remo volta? e Mirassol. O Mirassol já ganhou a sua primeira partida, viu? Vamos ver aí se vai E o Remo já acontecer. perdeu a sua primeira, de lapada. Perdeu com um time que, assim, a gente imagina que Que é vai brigar na adversário parte de direto. baixo, que é Vitória e Remo, né? Vitória enfrenta o Palmeiras em São Paulo às 21 horas e 30 minutos. Grêmio e Botafogo. Olha aí, o Bahia vai enfrentar o Fluminense na quinta-feira, 7 horas da noite. O Bahia que venceu ontem pelo Baianão. O Vasco recebe a Chapecoense, provavelmente em São Januário, 8 horas da noite da quinta-feira. E Cruzeiro e Coritiba, 9h30 da quinta-feira, fechando a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Chegou a hora. Chegou a hora? Chegou a hora agora mesmo, tem de certeza? separar os meninos dos homens. Tem certeza Antes disso? de a gente puxar aqui os gols, vou falar uma coisa. Essa derrota foi a melhor coisa que poderia acontecer para o Flamengo na temporada. Olha a conversa, viu, Porque Thales? o Flamengo, veja bem, bota aqui, fecha aqui. Bote pra cá, menino. O Flamengo tá no saltinho, tá no salto alto, tá achando que vai ganhar de qualquer time, jogando meia boca, definido a hora que quiser. Enquanto os outros times têm o Flamengo como time a ser batido. Se o Flamengo pretende mesmo, algum dia, ser o Real Madrid ou ser o Bayern de Munique da América Latina, ser aquele time dominante que ganha tudo, o Bayern de Munique, desculpa o termo, é tarado em ganhar título. Ganha 14 anos seguidos a Liga da Alemanha. Então o Flamengo ele tem que ter essa vontade, não é só ter elenco, é ter vontade. E ontem o Corinthians mostrou uma vontade, uma aplicação tática fenomenal. Dorival Júnior deu um nó tático no Felipe Luiz e foi por isso que o Corinthians foi campeão com mérito. Teve os problemas de arbitragem para os dois lados. A regra permite que o Carrascal tenha sido expulso no segundo tempo, mas a minha opinião é que não deveria permitir, porque esportivamente você prejudicou o time do Flamengo. Felipe Luiz foi para o intervalo, imaginando aí o 11 contra 11 na volta. Quando volta, nem começa o segundo tempo, ele tem um jogador expulso. Todo o planejamento do intervalo vai por água abaixo. É permitido pela regra? Sim. Minha opinião, não deveria, mas aconteceu. Carrascal mereceu ser expulso pelo soco imprudente e infantil que deu em Breno Bidon. Sem mais enrolação, Corinthians campeão com merecimento, vamos aos gols. Tá aí, ó, primeiro gol do Corinthians, marcado pelo Gabriel Paulista, chegou esse ano, se apresentou, chorou, se declarou grande torcedor do Corinthians e marcou o primeiro Ele é da gol escola da final. do Fred, Rapaz. lá do Fluminense. Que foi pro Fred? Cruzeiro, disse que era cruzeirense, depois foi pro Atlético Mineiro, disse que a família toda e ele era atleticano. Ele é apaixonado, ele se Todo declarou, jogador é assim. ele se declarou extremamente apaixonado pelo Sabe Corinthians. quem era apaixonado pelo Flamengo? Andréas Pereira. Tá aí. Eu só digo isso, não confie em jogador. Jogador não tem time, ele tem bolso.
E aí o gol do título, o gol que sacramentou já aí no final para matar mesmo, faltando 1 minuto para acabar, um golaço do Yuri Alberto. Antes disso, o Paquetá já tinha perdido um gol Cara a incrível, cara. cara a cara, próximo à pequena área. Aí a lança Aí do- não do- faz do- sentido, pô, essa revisão. O cara levantou a bandeira, no olho nu, eu já sabia que ele tava Na, posição legal. na primeira repetição, eu já percebi também que o Yuri Alberto já estava na posição normal e ainda demora aquele negócio. Se eu não me O Dorival engano, Júnior esse é ganhou o mais um título. segundo título do Corinthians da Supercopa do Brasil. Foi campeão na primeira edição, porque ganhou do Flamengo também, mas ganhou de 1-0 naquela oportunidade. E agora vence o Flamengo novamente. Segundo título. Dessa vez ele foi campeão da Supercopa do Brasil, mas agora ele é campeão da Supercopa Rei do Brasil. Uma homenagem aí ao grande e saudoso Pelé, o maior jogador de todos os tempos. Parabéns para o Timão! A fiel Olha só, vai coisa tá todo se mexendo. Tá ali, fazendo a dancinha do Paquetá. Todo se Arrisca a dancinha do mexendo. Paquetá aí? Não, tenho não. Não tenho molejo pra Não, eu essas tenho coisas. preocupação de você fazer e perder pro lado. Não, tá ligado? rapaz, aqui eu não tenho Eu vi não. o vídeo lá, Não, rapaz. não. Você tem que ver o Fábio dançando, não queira ver não. Não queira ver não. É Fábio melhor dançando. não, é melhor não. É melhor você me ver aqui apresentando o programa ao lado do Felipe, que é bem melhor do que dançando, meu amigo. É um Voltamos programa quando? sério. Sexta-feira, Com o quê? encontro marcado, viu? Vamos trazer o resumo de tudo que vai acontecer no final de semana, especialmente os últimos jogos do Campeonato Alagoano. E também vamos trazer o que aconteceu durante a Sim, semana. rapaz, os gols da rodada completa aí do Campeonato Brasileiro da Série A. Então, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Um beijo e voltamos na próxima sexta-feira. Um abraço. Valeu, galera. Até mais.